Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Chácara Teramoto. Para quem não me conhece, eu sou Henrique Teramoto e você está no seu canal de fila brasileiro no YouTube. Hoje é domingo, tá um tempo de garoa aqui em Juquitiba. Como é que tá aí onde vocês moram? Tá garoando também? Aqui esfriou um pouco e tá garoando. Mas é um ótimo dia pra gente estar tratando os cachorros, pra gente estar conversando com vocês, como a gente sempre faz, né? Hoje a gente vai tentar responder algumas perguntas que as pessoas deixam pra gente nos comentários enquanto a gente trata os cães. Mais uma que eu achei interessante trazer essa discussão é sobre se pode cruzar irmãos. Muita gente tem dúvidas sobre isso, sobre essa questão da consanguinidade. Pode fazer isso, não pode fazer isso. A gente vai trazer um pouco desse assunto hoje para vocês enquanto a gente trata os animais aqui, tá? Nesse belo domingo de garoa em Juquitiba. Você tá falando de onde? Deixa aí nos comentários pra gente saber também até onde tá chegando o nosso conteúdo. Beleza? Valeu? Bom, então acompanha a gente aí. Você vai poder ver nossos cães, vai poder ver o trato deles. E ainda vai ter um tema super legal aí, que é consanguinidade. Posso cruzar irmãos? Pode cruzar irmãos, Tupa? Tupa vai ajudar a gente a falar sobre isso. Chama a vinheta, Nath! A pipoca aqui é partíssima. Boa mocinha. Bom, pessoal, eu tô aqui tratando os cães, chamei a Nath para vir comigo, né? Porque como a gente apresentou para vocês a proposta do início do vídeo, é a gente falar um pouco sobre consanguinidade, sobre criação, sobre a presença de cruzamentos consanguíneos na relação. Você pode cruzar irmão com irmão, pai com filha. A pergunta que me foi feita é se pode, mas eu vou tentar aqui interpretar ela aqui a partir de um outro ponto de vista. Não dá para você ter uma criação sem existir consanguinidade nenhuma, tá? De tempos em tempos ou a cada X gerações, você tem que realizar alguma coisa consanguínea, algum cruzamento consanguíneo ali, para você manter algumas características da raça. Se você cruzar só cães que não tenham nenhum parentesco por diversas gerações seguidas, a tendência é que características que você descreve como sendo de uma raça, elas tendem a se diluir, tá? A questão é como você aplica isso na criação, tá? Da mesma forma que se você ficar por muitas gerações cruzando só cães que não tenham nenhum tipo de ligação parental, você tende a diluir algumas características do fila brasileiro e da raça que você esteja tratando, seja lá qual for. Se você permanecer também muitas gerações só cruzando cães que têm parentesco próximo, direto, a tendência é que você enfraqueça geneticamente o seu plantel. Por que enfraqueça geneticamente, né? Quando você cruza um macho com uma fêmea, cada um deles contribui ali com uma genética, né? Com uma carga genética que está pronta a se adaptar a situações de clima, a doenças, a resistir a doenças, a ter uma boa recuperação, né? Essa informação genética, quando você fecha demais, isso vai diminuindo a possibilidade de que o animal carregue genes que tornem esse animal um animal mais rústico, mais saudável. Então, manter isso por muitas gerações, assim como caminhar pelo caminho totalmente oposto e não manter nenhum tipo de consanguinidade por muitas gerações, são fatores que o criador precisa analisar muito bem antes de trabalhar, tá? Cada criador precisa ter um conhecimento mínimo sobre isso para entender que, se feito demasiado ou se totalmente ignorado, a consanguinidade pode trazer fatores benéficos ou não, né? Então, é um negócio para ser feito por alguém que tenha, eu acredito, né, que cruzamentos consanguíneos
precisam ser feitos geralmente por uma pessoa que tem um pouco mais de noção sobre criação, tá? Eu não indico como sendo o primeiro cruzamento de nenhum criador, embora possa ser feito. Aqui eu tô com o Cedro e com a Brava, que é um dos melhores cruzamentos que a gente fez aqui na chácara e que é um cruzamento de meio-irmãos, tá? Eles têm mães diferentes, mães com genética que não se cruza, mas o pai é o mesmo, que é o Xangô. Tá? E dá excelentes filhotes, Cedro e Brava. A gente tem aí dezenas, talvez, de filhotes já do Cedro e da Brava aí pelo mundo, e todos eles trazem características muito interessantes para a raça fila brasileiro, né? Então, pode ser feito? Pode ser feito. É aconselhável para qualquer pessoa estar fazendo? Não é aconselhável para qualquer pessoa estar fazendo, tá? Porque da mesma forma que você tende a fechar as características boas desses animais, você também pode vir a fechar em características, trazer nos filhotes características que não são tão boas. Então, precisa ter um amadurecimento muito legal do criador para que ele consiga analisar tudo isso aí. Olha, esses cães têm uma característica do pai deles que é muito legal. Ah, o pai deles também tinha um defeito. Tudo isso vai ser ampliado quando você cruza animais que têm uma genética parecida. No caso aqui são meio-irmãos. Então a tendência deles é que os filhos deles tenham uma semelhança muito grande com o avô. Tá? Que no caso é um cão que pra gente é uma referência, que foi o Xangô, né? Então, precisa estar atento, pessoal. Para fazer esse tipo de cruzamento, precisa estar atento. Mas não é proibido, tá? Você pode estar fazendo um cruzamento de meio-irmãos ou até de irmãos inteiros e isso está dando bons resultados. Como pode também não dar bons resultados. Né? Eu ia falar que você já falou sobre esse assunto e uma fala que você deu que eu achei muito interessante é que é uma ferramenta, né? Não é uma obrigatoriedade, nem é proibido, mas é uma ferramenta. Depende do objetivo que você está buscando, né? Exatamente, exatamente. Depende do objetivo que você está buscando, né? E você tem que estar disposto, né? Como é um cruzamento mais arriscado, porque a natureza não tem aquela quantidade tão grande de possibilidades genéticas para poder estar selecionando pela própria evolução e adaptação ao meio, fica um animal mais limitado, né? Pode ficar um animal mais limitado. Então é uma ferramenta. Você tem que analisar mesmo e ver se vale a pena empregar naquele momento ou não. Vamos para a próxima vaia, né? Tem que terminar de tratar esses cachorros. Faça chuva, faça sol, seja segunda ou domingo, tem que tratar todo mundo. O pessoal às vezes fala que fila é um cachorro agitado, que late muito e tudo mais, mas é uma coisa, um ponto que ajuda você a ter um fila mais silencioso é você dar uma rotina para ele, viu? O cachorro precisa ter um horário para comer, um horário para sair, tudo isso é importante, deixa o seu cachorro menos ansioso. Se você não tem um horário, ele fica o tempo inteiro esperando que você faça alguma coisa que ele gosta. Seja comida, seja um passeio, tá? Então, uma dica para você tranquilizar o seu animal é dar uma boa rotina para ele. Bom, aqui a gente tem uma cachorra que já não reproduz mais no nosso quintal há muito tempo, que é a Diva, tá? A Diva, a última ninhada dela foi a ninhada do Cedro. Tá? O Cedro é filho da Diva com o Xangô. Já tá com o quê? Uns 6 anos? 5? 5 anos. 5 anos? E é uma característica da nossa criação, tá? A gente não se desfaz de nenhum cão que criou aqui no quintal, tá? Às vezes a gente adquire o cão, filhote, e aí a gente percebe ali no meio do caminho que aquele cão não é o cão ideal pra gente estar criando, né? E aí a gente afasta ele da criação, mas quando os cães já criaram com a gente, eles estão integrados ao plantel e aí eles ficam com a gente mesmo depois do período
fértil deles, seria esse o termo, Nath? Reprodutivo, né? Mesmo depois do período reprodutivo, como é o caso da Diva. A Diva é a nossa fêmea mais velha aqui do quintal, tá com 7 anos, né? Esse ano ela faz 8, igual a Ganju que fez essa semana. Ela faz agora no segundo semestre. Didizinha. Vou contar uma história da Diva. Quando ela chegou aqui, ela era filhotinha. E ela chegou aqui toda tranquila, cheirando os cachorros. Aí ela chegou perto da cerca e o Aganju, que já era maior que ela, né? Latiu pra ela, assim, ela se assustou. Desceu correndo esse terreno, pessoal, e pulou lá no lago, saiu nadando. Aí eu tive que descer, pular no lago, pulei de roupa e tudo, sair nadando atrás dela. Aí consegui pegar ela, trouxe ela de volta pro terreno. E ela é esse docinho aqui, até hoje é a minha Didizinha, né, Didi? Bom, a gente também faz criações aqui na chácara que não tem relação com sanguínea nenhuma. Como é o caso aqui, por exemplo, na verdade, da primeira baia que a gente entrou, do Tupã com Azuca. Tupã e Azuca não tem nenhuma relação parental por muitas gerações, né? E aí é um cruzamento aberto, tá? No cruzamento aberto, a tendência é que os filhotes tenham um bom vigor, né? Você tem essa disponibilidade genética maior para a natureza poder estar optando ali pelos genes que vão tornar aquele cão o mais adaptável possível para o meio ambiente em que ele vai viver, né? Essa é a grande riqueza de você ter uma variabilidade genética maior entre os pares que estão sendo ali cruzados. Eu tentei fazer um cruzamento do Aganju com Azuca, as pessoas me perguntam muito, mas não foi um cruzamento que deu certo, tá? Não foi um cruzamento que deu certo por algum motivo que eu não sei explicar, mas os cães não cruzaram. O pessoal que acha que é só pegar uma cadela no cio e pôr ela com o macho, que o macho vai cruzar, não é uma matemática, como eu falei no vídeo anterior, não é uma matemática tão perfeita assim, tá? O Aganju, por algum motivo, e a Azuca não cruzaram, mesmo ela estando no cio. O encaixe acho que não foi bom o suficiente e não aconteceu essa cruza. Por isso que depois eu passei para a segunda opção que eu tinha, que seria cruzar ela com o Tupinha. E com o Tupinha ela cruza muito bem. É um cruzamento bem redondo. Pois os dois juntos, eles namoram. E essa é outra característica da nossa criação, tá? A gente faz cruzamentos tanto consanguíneos como cruzamentos abertos. E esses cruzamentos a gente opta sempre por deixar que ocorram de uma forma natural, tá? Não existe aqui a gente ajudar cachorro a cruzar, não existe a gente aqui segurar a cadela para cruzar. E essas outras coisas que quem quer criticar a criação tende a ficar imaginando que ocorra em todo criador de cachorro. Não, a gente deixa que os cachorros reproduzam-se naturalmente, tá? A gente não vai reproduzir com um cachorro que não consegue essa reprodução de forma natural, tá? Isso é uma característica genética, pode trazer descendentes que também não consigam procriar de forma natural. Então a gente prefere também manter isso como mais um ponto da nossa criação que a gente vai estar sempre preservando, né? Que sejam animais que consigam se reproduzir por si só. Às vezes você junta casais que você queria que criassem aquele casal, mas aquele casal não dá certo por alguma questão natural que nem sempre a gente consegue explicar, né? Então eu tentei para o pessoal que ficou, eu queria ver uma ninhada do Aganju com Azuca. A gente já tentou isso aí, pessoal, mas a natureza não quis. Então, a Chayá também, né, Tere? A Chayá tem uma cruza que é aberta, né? Você estava falando de cruza aberta. é. A Chayá, quem perguntou, inclusive, quem são os pais dos filhos da Chayá, o pai é o Cedro. E eles também não têm nenhuma relação consanguínea. Sim, sim. A cruza da Chayá também é uma cruza aberta. Ela está cruzada com o Cedro. Foi o meu amigo Éder Lima que perguntou. Éder, é Chayá e Cedro, tá? Os filhotes da Chayá. E é uma cruza aberta também.
É uma cruza que traz uns filhotes grandões, né? A Chaiá não é muito grande, o cedro Nem não é o muito cedro. grande, mas saem uns filhotes bem grandões, assim. E embora nem a Chaiá nem o cedro sejam cães muito agressivos, assim, em comparação a outros filas que eu tenho aqui no quintal, os filhotes dos Fica dois bravo. saem uns filhotes bem bravinhos, assim, desde pequenos, né? O Montanha, que foi o primeiro filhote que saiu dessa cruza, Chaiá e Cedro, era um filhote que minha falecida mãe adorava ficar brincando, que ela mexia no trinco, assim, ele tava do lado de fora no quintal, ela mexia no trinco, ele já vinha rosnando, assim, bravo. Né? Meio que verificando aquela postura de cão de guarda mesmo, de ir lá, que barulho é esse? O que tá acontecendo? Aquela postura de verificar qual é a situação, né? Então, tem gente também que não tem muita experiência com a criação e fica fantasiando que, eu vou pegar uma fêmea que é brava, vou pegar um macho que é bravo e os filhotes vão sair bravos. Gente, muita gente cai do cavalo, porque às vezes você pega um cachorro que nem é tão bravo assim, mas tem uma genética de cães bravos, faz a cruza certa, uma cruza que equaliza bacana, e os filhotes saem melhores do que cães que supostamente iam passar filhotes bons, né? Eu já vi cães bravos que não fazem filhotes bravos e já vi cães que não são tão bravos assim, mas que produzem ninhadas onde você fica, meu Deus, de onde saiu essa braveza toda, né? A genética é muito interessante, né, pessoal? E tem muita coisa que só com a experimentação a gente vai conseguir. Experimentação e tempo, né? Porque você precisa fazer a cruza, precisa ver os filhotes nascerem, precisa ver eles crescerem. E aí você vai entendendo que a matemática da natureza para o que gera o que não é tão óbvia quanto nós, seres humanos, acreditamos que é, né? Bom, chega desse falatório, né? Se eu fico falando muito aqui, fica cansativo o vídeo. Bora, Nath, que ainda tem mais cachorros lá embaixo para ser tratados. Tchau, Didi! Daqui a pouco eu venho soltar você, Didi. Mais tarde você passeia. Tchau, bebê. Passeia. Bom, pessoal, e todas essas informações que a gente traz para vocês no vídeo, seja sobre comportamento, seja hoje sobre genética, você também encontra no nosso livro, segunda edição já, tá? Fila Brasileiro, Estudos e Observações, volume 2, tá? Aqui nesse livro a gente traz um trabalho para vocês, que é a nossa pesquisa sobre fila brasileiro. Você tem um primeiro capítulo aqui, todo voltado para o criador de fila, que é um capítulo falando sobre o comportamento da raça, sobre como manejar corretamente o seu filhote, o seu fila juvenil, o seu fila adulto, tá? São dicas de manejo e comportamento desde filhotinho, do momento que nasce até o momento em que o fila se torna adulto. No segundo capítulo, para quem gosta de história, a gente vai trabalhar uma pesquisa histórica também, feito com muito carinho, de forma bem séria, sobre a origem do fila brasileiro, né? Sobre os possíveis caminhos dos cães que chegam aqui na conquista do nosso continente pelos ibéricos, até o momento em que a raça é oficializada ali pelos anos 50 aproximadamente, tá bom? E no último capítulo a gente vai fazer uma análise dos padrões da raça fila brasileiro, os textos que já foram escritos descrevendo a nossa raça, e vai comentar sobre isso, sobre pontos onde esses padrões, sobre pontos onde esses textos descrevem erroneamente o que é um fila brasileiro, tá bom? Então, se você se interessa pelo nosso trabalho, quer dar uma força para a gente continuar pesquisando e trabalhando sobre essa raça, adquira a Fila Brasileiro Estudos e Observações, segunda edição, tá bom? São 279 páginas falando sobre fila brasileiro. É um trabalho aí que a gente faz com muita seriedade e que a gente oferta para vocês. O valor do livro é de apenas R$ 89,00, mais o frete dos correios para a sua região, tá bom? Bom, é isso aí.
Hoje o vídeo era sobre consanguinidade, mas a gente vai agregando várias coisas que estão relacionadas ao trato também, né? De falar de consanguinidade direto assim vira um assunto meio chato, né? Aqui estou preparando uma comidinha para Chayá, nossa mamãe do cruzamento de sangue aberto da chácara. E a gente gosta muito de pôr ovo na ração dos cachorros que precisam de uma suplementação aí, né? De proteína. Chayá, como tá dando peito ainda para os cachorrinhos, embora já esteja aí numa reta final para desmamar, a gente coloca sempre um ovinho junto com a ração, que é para dar aquela reforçada, né? Se você tem um cachorro e tá querendo dar um up aí na alimentação dele, pode quebrar um ovinho na ração, que é super bom, tá, pessoal? Eles gostam e alimentam bem. Vamos lá soltar a Chayá, Nath? É bonitita. Come, filho. Bom, pessoal, e a gente vai ficando por aqui. A gente espera que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Espero que eu tenha dado conta de elucidar um pouquinho do ponto de vista de alguém que tem experiência na criação sobre a questão de se pode ou não pode cruzar cães, irmãs ou parentes, tá? Isso não é uma coisa que é lei, não foi decretado em nenhum lugar, não tem essa de pode ou não pode. É uma ferramenta, você pode fazer, você pode deixar eles cruzarem, contanto tenha o seu lado bom e o seu lado ruim. E só com experiência você vai poder analisar aí se foi bom ou foi ruim aquela tomada de decisão, tá bom? Mas pensem com carinho sempre em tudo que vocês vão fazer. Beijo no coração de todos, pessoal. Bom domingo para todos vocês que nos acompanham e para as famílias também. Valeu. Tchau.